Tudo bem com vocês? Somos da Igreja Presbiteriana Senhora do Campo, Reverendo Manuel Pedregosa Dias, e estamos com vocês há um bom tempo com o nosso estudo. E vamos hoje no capítulo Apologética com a pergunta: por que não cultuamos santos? O texto que vai nos direcionar a esta pergunta e responder a pergunta é o texto de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, Atos 10, a partir do verso 23. Então Pedro está numa ocasião aqui e diz o seguinte, o autor do livro de Atos: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles, também para alguns irmãos dos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Então, Cornélio era alguém que não era do povo de Deus, era um homem que era instruído nas leis de Deus, era um gentil. Então estava lá Pedro obedecendo a ordem de Deus. No dia imediato, como disse, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Estão esperando o apóstolo chegar lá, reuniu todos os amigos. Vamos ter uma visita importante do apóstolo Pedro. Verso 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Então, veja que o apóstolo Pedro não permitiu que pessoas como ele, pecadoras, miseráveis pecadores muitos, e até remidos, prostrassem a ele adoração, a veneração. Então, o nosso tema é: por que não cultuamos santos? O Brasil é um país religioso, eu digo mais, é um país multirreligioso. Isso nós observamos ao nome das cidades, o nome do estado de São Paulo, por exemplo, São Paulo, Água de São Pedro e vários nomes de cidades chamados de santos padroeiros. O nome até de uma cidade, você conhece, Aparecida, que vem ali de uma entidade muito reverenciada e cultuada pelos católicos apostólicos romanos. A realidade é que não há apoio bíblico nenhum para a veneração de santos. Como aconteceu o início, não é? Como aconteceu a veneração de santos? O que era? O povo católico entrava num lugar católico, na igreja católica, e ali havia os afrescos, ali havia nos vitrais algo didático sobre os santos, os mártires. Era algo pedagógico. Como não poderia dentro da missa, a missa católica, falar sobre os santos, ou até realmente os atos de Jesus Cristo, os milagres, eram colocados ali, orientando o católico sobre toda a trajetória cristã. Então era para fins didáticos, mas depois foram criadas realmente igrejas e templos católicos com o nome dos padroeiros, Basílica de São Pedro e etc, etc, que você já conhece os nomes, tanto no Brasil como em Portugal, Espanha, Itália e vários, né? As capelas, até fora, até na América também isso, na América do Norte e a Central. Igrejas católicas com o nome de santos. Considerando que todos somos pecadores e fomos salvos, né? Muitos de nós fomos salvos em Jesus Cristo, não existe um status especial daqueles que têm uma atividade religiosa mais intensa, chamado santos, porque se destacam, porque fizeram milagres, ou porque são consagrados, ou porque têm algum ministério, que precisamos adorar essas pessoas. Seguir a oração que ele fez, ou se basear nos méritos deles para que alcançamos a graça de Deus. Então, quando alguém
que é católico, que é devoto, ele faz uma promessa ao santo. Então, a partir daí ele começa a erigir uma estátua, a adorar uma estátua. Isso surgiu realmente, essa prática da veneração, na Idade Média. Uma pessoa que resolve seguir o sacerdócio católico, um padre, um frei, praticamente já está sendo candidato a que, quando ele falecer e morrer, ele vai ser ali procurado para fazer algum milagre. Então, isso já foi colocado como um fundamento católico. Isso não tem base bíblica. Nós lemos o texto de Pedro, o texto de Atos. Pedro não aceitou a adoração. Posso citar aqui também que quando João, no livro de Apocalipse, recebe uma mensagem de um anjo, ele também quer adorar aquele anjo. Ora, veja que ele está em espírito. Está em espírito, né? A última revelação que recebemos no Apocalipse. E o anjo fala, não adore a mim, adore a Deus. Então veja que nenhum ser humano pode ser adorado. Os católicos afirmam que adoram a Deus, mas eles veneram os santos. Essa veneração é chamada de doliatria. Que é isso? Dólia é veneração. Latria é adoração. As pessoas se curvam diante das imagens, oram aos santos, procuram obter por meio dos padroeiros favores especiais e muito mais. Idolatria, não há doliatria, mas idolatria é dar alguma coisa ou pessoa o lugar de Deus, o que implica dividir a glória de Deus com alguém. No caso da idolatria, a veneração não é dividir, mas é apelar para alguém que está, na Escritura, proibido de ser requisitado, de ser chamado. Bom, se alguém que foi um santo, se foi um crente, que fez boas obras, ele não pode ouvir os vivos aqui. Se qualquer morto não pode nos ouvir, já morreu, já foi, já cumpriu sua missão, céu ou inferno. Nós estamos trabalhando sobre o catolicismo romano, suas práticas. Primeiro, a infalibilidade papal, rejeitamos. Purgatório, rejeitamos. E aqui também mais um ponto, a veneração aos santos. O decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, nos orienta a não fazer imagens de escultura, nem a adorá-las, e não prestar culto. Êxodo 20, 4 a 5. O argumento por trás da prática de adoração, ela subestimava a capacidade de um povo de ler a Escritura. Você que é católico, você que é evangélico, você tem contato com a Escritura, não é necessário algo didático na igreja para que você entenda quem é Deus. Nós usamos alguns recursos infantis e tem muita resistência no nosso meio. Colocar o símbolo do Espírito Santo, a água, a pombinha, como é representado no batismo de João, no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos muita resistência de até fazer o desenho do Senhor Jesus Cristo dentro de uma figura. Mas veja que muito seria facilitado se ensinássemos cada vez mais ao povo para nunca recorrer a imagens para representar até algo bíblico. O judeu sempre foi orientado a não fazer imagens. Dentro do tabernáculo havia não imagens, símbolos, querubins, tinha a arca, mas realmente o povo não tinha acesso a isso. O povo tinha acesso ao ensino, à escritura. Por isso, a necessidade da reforma protestante, trazer de novo o povo à escritura, deixar os ídolos, deixar as imagens, deixar a oração dos santos e voltar a orar como convém, a orar como a Bíblia ensina, como o Senhor nos ensinou. Tudo isso gerou na igreja um grande desconforto nos pré-reformadores, nos reformadores, e deve gerar em nós também. Qualquer coisa que queira tomar o lugar da nossa fé. A nossa fé é uma fé viva, é uma fé real. É uma fé não baseada em visões, mas baseada na palavra de Deus. É uma fé que crê no invisível. Não precisamos de nenhum contato, acender uma vela para nos guiar até Deus,
ou acender uma vela para que o morto seja guiado até o seu destino. Devemos renegar, devemos combater todo tipo de objetos que venham a confundir as nossas mentes. A imagem de Jesus Cristo, crucifixos que são adorados, ou qualquer objeto que possa ter propósito didático, mas no final das contas é um propósito de desviar a verdadeira glória que pertence a Deus. A próxima lição, o próximo estudo, se Deus assim quiser, como deve ser nossa relação com a Virgem Maria. Que Deus te abençoe.